Oi, pessoal. Nós vamos começar então a resolução dos exercícios da revisão 2 do curso de Física 2. Exercício 1, 2, 3 e 4. Então, para o exercício 1, nós temos uma carga que está sem contato aqui com a parede, então eu não tenho atrito, ela está pendurada. Tem uma outra carga, que seria a minha carga A, que está sobre o solo, e ele diz o quê? Que meu coeficiente de atrito cinético e o estático são iguais. Então, nós vamos começar a montar, o exercício. Então, nós temos aqui uma força relativa à nossa carga B de 4 kg. Então, nós sabemos que peso, no caso aqui nós temos apenas a força peso agindo, peso é igual a quê? Massa vezes a aceleração da gravidade, que nós combinamos que nós vamos considerar que é igual a 10 newtons. Então, peso B vai ser igual à nossa massa de 4 kg vezes nossa gravidade, que é de 10. Então, isso aqui vai ser igual a 40 newtons. Se eu tenho uma força tentando arrastar esse corpo para baixo, eu tenho uma reação. Nós sabemos que toda força, toda ação para uma direção tem uma reação oposta para que tente haver um equilíbrio. Então, a ideia é que sempre se procure alcançar o equilíbrio na natureza. Então, toda ação terá uma reação em direção oposta de mesma intensidade. Então, se eu tenho 40 newtons para baixo, eu vou ter uma reação, obviamente existem perdas em todo o processo, que eu vou chamar de reação 1. Essa reação 1, ela está nessa direção. Se eu tenho uma reação aqui, eu vou ter uma outra reação aqui, sentido oposto, que eu vou chamar de T1'. Aqui eu tenho minha força peso, que está a 90 graus do meu plano. Então, eu vou ter a minha reação, que vai ser o quê? A minha força normal, que nesse caso, como ele está a 90 graus, vai ser força normal igual a força peso, que a gente chama só de P. Então, minha força peso, massa vezes gravidade, força normal, que é igual a minha força peso, será igual a 2 vezes 10, que será 20 newtons. Para mim saber se existe movimento ou não, eu tenho que analisar o quê? Se tem coeficiente de atrito, eu tenho minha força de atrito. Minha força de atrito vai acontecer em reação ao meu T1'. Então, T1' está tentando puxar nessa direção e a minha força de atrito está tentando segurar o meu corpo. A força de atrito sempre tem a intenção de parar o movimento. Se a minha força que ocorre aqui for maior, ela não vai conseguir, mas ela vai fazer com que a minha aceleração seja menor do que se não houvesse atrito. Então, força de atrito, nós sabemos que é o quê? Coeficiente de atrito, que nós temos aqui, vezes a nossa força normal. Para nós sabermos se existe movimento, nós sempre vamos calcular com o atrito estático, coeficiente de atrito estático. Depois, na hora do movimento, nós
calculamos com o cinético. Nesse caso, como os dois são iguais, nós vamos calcular apenas uma vez. Então, força de atrito é igual a μ vezes a nossa força normal, que nós já sabemos que é 20 newtons. Então, nossa força de atrito vai ser igual a 4 newtons. Então, eu tenho 4 newtons para cá e tenho 40 newtons tentando puxar o conjunto para baixo. Então, nós vamos ter movimento. Tá? Nós vamos adotar esse como sentido positivo do nosso movimento. Depois de ter chegado à conclusão que vai existir movimento, o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer os diagramas de bloco. Então, vamos começar aqui pelo nosso diagrama do corpo B. Temos aqui nosso diagrama do corpo B. Nós temos 40 newtons aqui, para cá nós temos T1. Então, nós sabemos aqui, todos os diagramas que nós formos desenhar, nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho mais de uma força, eu vou ter que fazer a somatória delas. Então, eu tenho 40, ó, meu sentido positivo está para cá. Então, eu tenho 40, T1 está apontando para cima, menos T1. Vai ser igual aqui, massa de B, que é o corpo que está sendo estudado, que nós já sabemos que é 4 kg, vezes a nossa aceleração. Então, nós temos aqui uma equação. E nós vamos fazer aqui o nosso corpo A. Então, nosso corpo A, eu tenho T1', que está tentando puxar nessa direção, e tenho a minha força de atrito, que está tentando segurar nessa direção. Então, eu teria T1' menos minha força de atrito, que é igual a 2 vezes A. Essa é a minha equação 2. Tenho duas equações, consigo tranquilamente resolver isso daqui. Tá? Nossa força de atrito nós já encontramos aqui, tá? Então é bem tranquilo. Vamos então encontrar agora T1 e a nossa aceleração. Não tem como encontrar as duas de uma vez. Vou somar as equações. Quando eu somar as equações, por T1 e T1' estarem com sinais opostos, e nós já sabemos que eles são iguais, nós vamos poder cortar alguma coisa, né? Cortar alguém, que no caso é o nosso T1'. Nossa força de atrito nós já achamos aqui. Igual a 2A. Menos T1 e T1' são iguais. Nós cortamos, ó. Essas duas reações são iguais. Elas estão aqui na nossa mesma corda. Nós vamos ter 40 menos 4 igual a 4. Nós realizamos uma operação de soma aqui, né? Ó. Então, 40 mais 0, 40. Que eu cortei ficou 0. 0 menos 4, menos 4. 0 mais menos 4, na realidade. 4A mais 2A vai ser igual a 6A. Então, nós temos 36, 40 menos 4, 36, igual a 6A. A
igual a 36 sobre 6, que vai nos dar 6 metros por segundo. Então, já achei a minha aceleração, segundo ao quadrado. Agora, nós vamos usar ou essa equação para estar encontrando a nossa reação T1, que é o único dado que falta. Então, vamos usar essa daqui, ó. T1' menos força de atrito a gente já calculou, que é igual a 2 vezes 6. Então, T1' menos 4 vai ser igual a 12. T1' é igual a 12. Esse menos 4, quando ele passar para o outro lado da igualdade, nós vamos ter uma mudança no sinal. Então, se ele é negativo, quando passa para o outro lado, ele vai ficar positivo. Mais 4. Então, T1' vai ser igual a 16 newtons. Então, com isso, nós encontramos tanto a aceleração quanto a nossa reação, tá? Nossa tração aqui no fio. O exercício pedia apenas a aceleração. Se vocês tivessem parado aqui, ele estaria correto também, tá? Exercício 2. Um automóvel num trecho horizontal tem velocidade constante de 20 metros por segundo. Apesar de atuar sobre uma força resistente total de 800 newtons, que se opõe ao movimento, qual a potência necessária para mantê-lo em movimento? Na verdade, aqui nós precisaríamos de um outro sinal. Então, ó, o que nós temos? A professora vai usar as habilidades de desenho da quarta série. Então, o carro num trecho horizontal, então tá em linha reta, e ele tem velocidade constante de 20 metros por segundo. Apesar de atuar sobre ele uma força resistente de 800 newtons. Então, ó, eu tenho uma força resistente de 800 newtons, mas apesar dessa força aqui, ele consegue manter os 20 metros por segundo. Então, o que nós vamos chegar à conclusão? Nós vamos chegar à conclusão que o motor desse carro, no mínimo, ele tem que estar produzindo 800 newtons, né? Então, para o carro andar, no mínimo ele tem que estar produzindo 800 newtons. Por quê? Porque os 800 do motor vão se cancelar com os 800 da força externa. Como o meu exercício afirma que apesar dessa força externa ele consegue manter esses 20 metros por segundo, nós conseguimos concluir que nós temos aqui movimento uniforme. E aí, nós vamos agora começar nosso exercício, tá? Então, nós temos nossa força, que é a nossa força motora, que seria a força que o motor produz, tem que ser igual à minha força resistente, que vai ser igual a 800 newtons. Então, para mim saber a potência, eu tenho que estar utilizando a equação da potência. Potência é igual a força vezes a velocidade. Então,
minha potência será minha força de 800 newtons vezes a minha velocidade de 20 metros por segundo. Então, realizando essa continha, eu chego a 1,6 vezes 10 a quarta de watt. Se eu quiser transformar para horsepower ou para cavalo, é só estar realizando o cálculo. Então, nós temos que o horsepower vai ser 700 e correspondente, né? Então, ó, 1 horsepower, 745 watts, e 1 CV, 735 watts. Vamos começar então, pessoal, o exercício 3, que é o exercício mais importante dessa aula. 4 também é importante, mas nós já fizemos alguns na sala, né? Então nós já sabemos como ele é realizado. Então, toda vez que a gente for começar um exercício como esse, o que nós fazemos? Fazemos um diagrama. Então, vamos começar aqui, né? Para a gente poder saber quais são as nossas reações aqui do outro lado. Então, nós temos uma força aqui, que é a nossa força aqui, força-peso. Nós já sabemos que é de 100 newtons. Além dessa força, nós temos também o peso da nossa barra, que também vai apontar para baixo, bem no centro, porque ela é simétrica, e é de 40 newtons. O exercício não forneceu nenhum comprimento, então nós sabemos o quê? Que a nossa barra total, ela tem L metros, e meia barra tem L sobre 2. Então, nós sabemos que essa nossa força aqui vai estar a L sobre 2. E essa aqui vai estar sobre L. Além dessas duas forças, nós temos aqui também um cabo, né? O cabo está sofrendo uma tração a um determinado ângulo alfa, e nós já sabemos que vale 36,8. Então, ó, nós já sabemos o que também? Quando nós temos uma força que está a um determinado ângulo dos nossos eixos, nós temos que decompor essa força. Então, ela vai ser decomposta em duas partes, aonde eu tenho aqui para cima, na direção Y, T, ó, sem o seno, de 36,8. E tenho aqui nessa direção, ó, o meu trecho correspondente ao meu eixo, meu eixo X, né? Aqui meu eixo Y, meu eixo X, que vai se chamar, né, T de tração, vezes cosseno de 36,8. Então, se toda ação tem uma reação, nós sabemos o que? Essas duas aqui, ó, são forças diferentes. Essa corresponde à nossa caixa, essa corresponde à tensão do fio. Ela vai ter uma resultante, por estarem ambas no eixo Y. E eu vou ter que ter o quê? Uma reação aqui na parede. Nós falamos que nós temos aqui uma viga engastada. Nós temos uma viga engastada aqui. E ela vai ter que ter uma reação para suportar essas duas forças aqui. Então, inicialmente, nós supomos que ela está para cima, tá? Se ela for estar para baixo, o que vai acontecer? Quando eu calcular essa reação, opa, força Y. Quando eu calcular essa reação, o sinal vai estar invertido.
Aí, aqui em x, ó, eu tenho, apontando para x negativo, t cosseno de 36,8. Vou ter que ter uma reação nessa direção, na direção positiva de x, que eu vou chamar de fx. E aí, nós vamos começar a calcular, né, nossas forças. Se é estático, quer dizer o quê? Que está parado. Se está parado, minha somatória de forças em x tem que ser 0. Minha somatória de forças em y é igual a 0. E a minha somatória de forças não, de momento, também vai ser igual a 0. Tá? Então, não tenho giro, não tenho torque, momento igual a 0. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos começar a calcular. Vamos começar a calcular as nossas forças. Então, ó, somatória de forças em x igual a 0. Nós temos na direção x fx no sentido positivo. Ó, t cosseno de 36 está no nosso sentido x negativo. Então, é menos t cosseno de 36,8 vai ser 0,8. Tudo isso igual a 0. Então, já temos a nossa primeira equação. Nós temos também nossa somatória de forças em y igual a 0. A gente vai começar a calcular. Então, nós temos aqui, ó, Fy apontando para cima. Lembrando que a direção de Fy depende, né, aqui da resultante entre t seno de 36,8 e 100. Então, temos lá Fy. Se a gente for andando, nós vamos encontrar o quê? 40 apontando para y negativo. Se a gente continuar andando, nós temos o quê? 100 apontando para o negativo. E temos aqui, ó, t seno apontando para o positivo. Seno de 36,8 vai ser 0,6. Então, nós temos t 0,6, que é igual a 0. Então, seria a nossa segunda equação. E nós temos agora a nossa somatória de momentos, que é aqui que nós temos que prestar muita atenção. O que nós temos que nos lembrar? Momento é igual a força vezes distância. E nós temos sempre que a nossa distância ela tem que estar a 90 graus da nossa força. Tá? Então, nós temos um vetor força aqui, por isso que a gente sempre está decompondo, a gente sempre tem que ter essa combinação. Se eu não tenho essa combinação, eu tenho que fazer o quê? Decompor aqui a minha distância para estar encontrando ou decompor a minha força, no caso, tem que estar decompondo ou um ou outro, para sempre ter a minha distância e a minha força a 90 graus, senão eu não vou ter o momento. Aí, nós começamos a fazer agora a nossa somatória. Como a gente sempre diz na sala, nós temos que ter momento em algum lugar igual a 0. Nós vamos escolher esse ponto aqui, ó, vai ser o nosso momento igual a 0. Quer dizer o quê? Que é, se essa peça fosse girar, ela giraria exatamente aqui. Por isso que a gente diz que torque é igual a momento. Nesse caso, nós não temos torque. Nós não vamos ter o giro. Então, nós vamos ter que ter o quê? A gente vai ter que ter forças que cancelam essas outras forças para que a gente não tenha giro. Tá?
Então, é importante separar, nesse momento, o conceito de momento em si, né? Lembrar que nós estamos estudando estática, então a gente não tem torque, a gente não vai ter giro. Isso fica para a parte de dinâmica, então não vamos misturar isso por enquanto. Então, fazendo nesse ponto aqui igual a zero, então independente de ser fx ou fy, vai ser zero, porque é força vezes distância, e a distância do início até esse ponto é zero. Então, nem fx nem fy vai estar entrando aqui. Então, ó, nós vamos andando e vamos encontrar aqui. Vamos encontrar os nossos 40 newtons. Aí nós temos que fazer qual análise? A análise do momento positivo e do momento negativo. Então, acostumem com esse diagraminha aqui, porque vocês vão ver ele bastante em estática no próximo semestre. Então, se eu tenho algo que está tentando girar no sentido anti-horário, eu digo que o meu momento é positivo. Se ele está tentando fazer girar no sentido horário, o meu momento vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, toda vez que eu for analisar uma força, eu vou estar esquecendo as outras, vou analisar aquela de forma isolada. Então, se está preso aqui e eu chegar e empurrar com o meu dedo aqui, ele vai tentar fazer o quê? Fazer esse movimento aqui, ó, vai estar no meu sentido o quê? No meu sentido horário. Se está no meu sentido horário, é negativo. Então, eu tenho menos 40, ó, minha força está a 90 graus da minha distância, e a minha distância é L sobre 2, vezes L sobre 2. Aí eu vou andar mais um pouquinho, eu vou achar. Eu tenho que T cosseno de 36, tenho 100 e tenho T seno de 36,8. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha análise para saber para que direção está o meu momento, se é positivo ou negativo. Então, ó, lembrando que eu sempre imagino que aqui ele está um parafusinho, mas aqui pode girar, tá? Só quando eu for fazer a minha análise. Então, ó, se aqui pode girar e eu chegar a encostar o meu dedo nessa direção aqui da minha força de 100 newtons, ele vai tentar girar a peça nesse sentido aqui, ó, que seria o nosso sentido horário, que é negativo. Então, ó, menos 100 vezes. Agora tem minha distância L vezes 0. Se eu venho para cá, ó, o que eu tenho? Eu tenho T seno de 36,8, que está, ó, se está preso aqui e eu tento empurrar nessa direção, eu tenho um sentido anti-horário que é positivo. Então, eu vou ter mais T, o seno é aproximadamente 0,6 vezes 0. Aí, eu tenho aqui, ó, T cosseno de 36,8. Só que o que a gente tem que sempre estar analisando? Eu só tenho um momento quando a minha distância está a 90 graus da minha força. Nesse caso, eu tenho a minha distância e aqui em cima da minha distância eu tenho o quê? Eu tenho a minha força, que é T cosseno de 36,8. Logo, não posso ter momento. Então, aqui eu não tenho momento. O momento ali é igual a 0. Então, já tenho todo mundo aqui que realiza o momento e sei que a somatória deles vai ser igual a 0. Aí, se nós observarmos, nós temos L em todo mundo. Então, se eu dividir ambos os lados por L, não vai me fazer diferença nenhuma. Então, vamos lá. 40L sobre, ó, vou dividir todo mundo
por 1 sobre L. Na verdade, no caso, eu estaria multiplicando aqui, né? Ó. 1 sobre L. Aqui também, 1 sobre L. Então, vou ter 40L sobre 2L menos 100 vezes L sobre L mais P vezes 0,6 vezes L sobre L, que é igual a 0 sobre L. Se eu não tenho nada e vou dividir com alguém, não tenho que dividir, então é 0. Então, ó, corto L, corto L, corto L. Resolvi o meu problema de L. Então, vou ter 40 sobre 2, 20, menos 100, mais T.0,6, que é igual a 0. Continuando, apesar da propaganda política. Vamos lá então. Menos 120 mais T vezes 0,6 é igual a 0. A gente pega esse menos aqui e joga lá para o outro lado. Então, a gente vai ter o quê? T igual menos 120. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, fica mais 120. Ó, meu T vezes 0,6. Esse 0,6 está multiplicando o meu T. Se eu passo ele para o outro lado, ele passa dividindo. Então, ó, dividindo, nós temos o quê? Nós temos que isso aqui vai ser igual a 200 newtons. Então, eu já descobri T. Se eu descobrir T, eu consigo jogar nessa equação ou nessa equação e descobrir a minha reação Y e a minha reação X. Aproveitando muito o espaço. Vamos lá então. Então, ó, Fx menos T, que a gente já sabe, vou copiar aqui, ó, 0,8 igual a 0. Então, Fx vai ser igual a quem? 200 vezes 0,8. Então, eu sei que minha reação X será igual a 160 newtons. Agora Y. Fy, ó, menos 140, mais T, nós sabemos que é 200, vezes 0,6, igual a 0. Sabemos então que nosso Fy, ele vai ser igual a 20 newtons. Ó, isso aqui vai dar 120, né? Nós vamos ter o que? Vamos fazer inteirinho aqui. Fy igual a menos 140 mais 120 igual a 0. Aqui nós vamos ter menos 20. Então, vai ficar Fy menos 20 igual a 0. Fy igual a 20 newtons. Ó, se nosso Fy deu positivo, quer dizer o quê? Que o sentido que nós escolhemos da nossa reação, que inicialmente nós não sabíamos se realmente ia ser para cima, porque nós tínhamos essa somatória aqui, ó, tá?
ele está correto. Se ele tivesse dado negativo, o que ia significar? Ia significar que essa força Y estava apontando para baixo, certo? Então, nós encontramos nossa reação em Y e encontramos nossa reação aqui, ó, em X, certo? Que foi o que o exercício solicitou. Vamos passar então agora para o nosso exercício 4, que é o último da nossa lista. Não tem segredo, já fizemos vários na sala. Então, qual a maior dificuldade aqui? Então, ó, se nós formos olhar, nós temos já aqui no centro da caixa A 5 metros. Então, eu já sei o quê? Que eu tenho uma força aqui, que está a distância de 5 metros, que vale, ó, se a massa é 5, e nós sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade, e nós sabemos que nossa gravidade é igual a 10, nós temos 10 metros por segundo ao quadrado, que depois vai dar Newton quando a gente fizer a conta aqui, né? Então, nós vamos ter, ó, na massa A, 50 newtons. Aí, aqui nós sabemos o quê? Que nós temos 3 metros. Como ele é simétrico, nosso centro de massa vai estar no meio dele, que vai ser a 1,5 metros aqui. Então, se eu tenho no máximo 15, o que quer dizer? Que até aqui, ó, no meu ponto zero, até aqui, eu tenho 13,5, tá? Então, ó, até o centro aqui, eu tenho 13,5. E aqui, se eu tenho 10 quilos, eu tenho 100 newtons. 100 newtons. Aí, sobrou quem, gente? Sobrou essa barra, que também é simétrica. E eu sei que ela, ó, 100 quilos. Então, ela vai ter um peso de 1000 newtons. Se está a 15, quer dizer o quê? Que daqui do meu ponto zero, super reto, até aqui eu tenho 7,5 metros. Então, não deixa de ser interessante também estar fazendo um diagrama aqui, tá? Então, eu tenho aqui 15 metros, tenho minha reação, ó, reação B aqui, para cima, tenho aqui também minha reação A, certo? Tenho aqui 50 newtons, que está a 5 metros. Tenho aqui o meu peso da barra, que está a 7,5. Tenho a minha caixa, que vai estar a 13,5. E tenho a minha reação aqui, ó, que tá a 15 metros. Então, se a gente for observar, nós não temos nenhuma força na direção X, nós só temos na direção Y. Então, nós temos que fazer aqui, ó, somatória de forças em Y igual a 0. E nossa somatória de momento também vai ser igual a 0.
Vamos lá então. Somatória de forças em Y igual a zero. Então, na somatória de forças entra todo mundo. Então, eu tenho aqui reação A, que está apontando para cima, então é positivo, menos 50 está apontando para baixo, é negativo, menos 100, que está apontando para baixo, também é negativo. Se eu andar mais um pouquinho, essa aqui é a nossa caixa, ó, 10 kg, então 100 newtons. Menos, ó, aqui é da barra, são 1000 newtons, menos 100 newtons da nossa caixa B, mais RB. Isso aqui é igual a zero. Então, essa é a nossa primeira equação. Nós temos agora nossa somatória de momento também igual a zero. Agora que eu vou usar força vezes distância. Então, eu sempre tenho que escolher onde meu momento é zero. Então, vamos usar que o nosso momento em RA é igual a zero. Então, essa já não vai gerar momento. Sempre o mesmo esquema. Ó, diagraminha de direção do momento. Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Então, vamos andando e encontrando nossa força e nossa distância. Então, nós temos lá força. Nossa força, ó, se eu tivesse aqui alguma coisa que permitisse meu movimento e eu estivesse empurrando aqui, eu ia estar girando no sentido horário. No sentido horário é negativo, então menos 50 vezes 5, aí eu passo para a próxima, mesmo esquema, sentido horário, menos 1000 vezes 7,5. Continuo andando aqui, chego no meu 100, também, giro para o sentido horário, que é negativo, menos 100 vezes 100 vai estar 13,5. Vou chegar finalmente na minha reação B, que está a 15 metros. Então, ó, RB mais RB no caso, né? Ó, nós temos giro no sentido anti-horário, mais RB vezes os nossos 15 metros. É igual a zero. Aí agora nós vamos realizar essa continha. Então, nós temos aqui, ó, menos 250, menos 7.500, ops, por 5 anos, menos 1.350, mais RB vezes 15, igual a zero. Então, quando eu fizer toda essa continha aqui, eu tenho o resultado de 9.100. Então, eu tenho aqui menos 9.100 mais RB vezes 15 é igual a zero. Gente, eu chamei de RB, mas eu poderia ter chamado de força RB, tá? É só o nome. Igual a 9.100. Ó, tava multiplicando, vou passar dividindo. Dividido por 15. Então, ó, RB é igual a 606,6 newtons. Ainda bem que não deu 666, né? Aí, em posse de RB, eu faço o quê? Volto na minha primeira equação aqui e encontro o meu RA. RA, 15
se lembra de outra coisa que significa isso. Então, voltando aqui, RA. Se eu fizer essa somatória aqui, eu tenho, ó, menos 1.150, certo? Mais RB igual a 0. RA não sei, menos 1.150, mais quem? 606, que eu já calculei, vírgula 6, igual a 0. RA vai ser igual a quê, gente? Só subtrair, né, ó. 1.150 é maior que 606, isso aqui vai me dar 500 menos 543,4. Quando é negativo, passa para o outro lado, ele vai virar o quê? Vai virar positivo. Mais 543,4. Ó, abrindo melhor aqui, para ficar menos confuso. RA menos 1.150 mais 606,6 igual a 0. RA menos 543,4 igual a 0. RA vai ser igual a quê? É menos, passa para outro sinal da igualdade, outro lado do sinal da igualdade vai ficar mais 543,4 newtons. Então, gente, nós chegamos à conclusão que não é difícil, certo? O que nós temos que prestar atenção? Ó, nessa caixa aqui, ele deu o tamanho da caixa, ele não deu pra gente o valor já do centro. Nessa aqui, ele já deu a medida do centro da caixa. Então, essa medida eu uso, essa medida eu vou ter que subtrair, né, ó, 1,5, que é metade da caixa, dos nossos 15 metros, que é o tamanho total aqui da nossa barra. Feito isso, já coloco minha flechinha aqui indicando, ó, peso da barra, peso caixa A, peso caixa B. Faço meu diagrama para dar uma limpada, né, porque aqui fica muito rabiscado. Venho seguindo aqui na minha linha do meu diagrama para não esquecer ninguém. Quando eu vou calcular o momento, eu posso decidir que o momento aqui é 0 ou que o momento aqui é 0. Para facilitar, vamos sempre pegar esse se for possível. Então, se aqui é 0, quer dizer que aqui não vai ter momento. Vou ter momento a partir da próxima força. Coloco todo mundo aqui, ó, faço minha somatória, lembrando que se o movimento ele tende a girar no meu sentido anti-horário, ele vai ser positivo, e se ele tende a girar no meu sentido horário, ele vai ser negativo. Então, isso vai me gerar os sinais aqui dos meus momentos. Lembrando disso, é tranquilo. Esse exercício, nós temos que observar que nós temos reações em X. Ó, quando nós decompomos aqui, nós decompomos uma parte em Y e outra parte em X. Se nós temos reações em X, elas vão entrar na nossa somatória em X, tá? Nós encontramos aqui, ó, o valor da nossa reação. Então, isso aqui é importante para todas as engenharias, mas fundamentalmente para civil, tá? Esse é bem tranquilo, né? Se ele mantém essa velocidade fixa, quer dizer que ele não tem aceleração, e para ele conseguir, né, nem aceleração positiva nem negativa, que seria quando você tem uma desaceleração, se tem uma força resistente de 800, para vencer essa força eu preciso de uma força positiva de 800 também. Então, o meu motor tem que girar 800 newtons. Venho aqui, jogo na minha equação da potência, que é força vezes velocidade,
chega a minha potência. Se eu quiser transformar, é só usar esses valores na equação. Aqui, primeira coisa, calcular força de atrito estático, que é S. Se ela for menor do que essa força que tenta arrastar esse conjunto para baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter movimento no sentido dessa força maior. E aí, se fosse diferente, eu estaria calculando o atrito cinético para estar jogando nas nossas equações. Nós temos vários exercícios da primeira parte de Física 2 com esses exemplos. Temos também vários exemplos no livro do Tipler. Então, como eu sempre digo, não fiquem presos aos exercícios da aula. Nós temos livros excelentes na biblioteca virtual da faculdade para estar consultando. Então, gente, por hoje é isso. Bons estudos. Não esqueçam de dar joinha para a professora. Beijão. Tchau.